A paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui para ministrar um pouco da palavra. Hoje eu vou ser rápido, 5 minutos. Não corra não, é 5 minutos, viu? Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber tua luz, de valor em valor, só por ti avançar. Ó, me traz junto a ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar. Ah, irmão, se todo crente tivesse esse mesmo desejo de estar na presença de Deus, de buscar a presença de Deus, quando a gente lembra do nosso passado, do nosso tempo, onde não havia invenção, ninguém tinha a autonomia de marcar o dia que Deus ia fazer milagre, dia disso, dia daquilo, era culto, vamos para a igreja adorar a Deus, mas hoje os homens marcam o dia que Deus vai fazer milagre. A corrente tantos dias, no último dia o milagre vai acontecer, e aí de Deus se não fizer acontecer milagre. Se você analisar os apóstolos, eles não marcavam dia de fazer milagre, não. Eles anunciavam a palavra e os milagres acompanhavam eles. E um detalhe, o povo tinha eles como homens de Deus. No andar, no vestir, no falar, viam. Porque eles viviam em consagração. Não era todo 2 horas, 50 horas de joelho, não. Você pode consagrar a sua vida mesmo que não seja de joelho. É andando na palavra. E o homem está inventando muita coisa. Eu estava no culto e a pregadora: receba azeite da lamparina, venha receber. Como assim? Eu não tenho para dar. Ela tem. Receba unção. Não existe, irmão, não existe isso, pelo amor de Deus. É tanta invenção, tanta coisa. A gente precisa entender que nem tudo que está escrito na Bíblia é literalmente, irmão. Nem tudo do jeito que está escrito, se nós formos literalmente entender a palavra de Deus como está escrito, não tinha nenhum de nós aqui. Como assim, irmão? Porque Deus disse a Adão: no dia que tu comer, tu vai morrer. E Adão não morreu. Será que Deus mentiu? Não. Deus não está falando de morte física. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas não está falando de morte física. E o coração crê, mas o coração não é o órgão, não é o coração que está no peito, é a mente. Então, tem coisas que não é literalmente. Mas o salário do pecado é a morte. Mas aí ele fala de espiritualidade, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, não é essa vida. Mas o anjo acampa ao redor do que... E o filho do pastor levaram o carro dele, o anjo está... Irmão, mas a Bíblia diz que o anjo acampa, mas também diz que tudo sucede, tudo igualmente a todos. Deus pode livrar, pode... Quantas horas? O anjo não está do meu lado 24 horas. Se Deus quiser mandar o anjo, ele manda. Mas se ele não quiser... O bandido vem, lhe assalta, leva seu carro e fica assim mesmo. Porque tudo sucede, acontece. Ou você nunca sofreu um acidente de carro? Ou você nunca ficou desempregado? Mas Atos dos Apóstolos, irmão, onde a igreja começou mesmo assim... No dia de Pentecostes, houve 2 manifestações tremendas. Não foi só batismo com o Espírito Santo, que ninguém... No batismo, olha, irmão,
Eu vejo tanta gente dizer que batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Poder para quê? Para fazer milagre? Quem de nós pode fazer milagre? Se o milagre quem faz é Deus. Houve batismo com o Espírito Santo e houve revestimento de poder. Eles foram batizados com o Espírito Santo e foram cheios do poder. Mas eles não saíram curando quem ele queria, não. Eu vou curar aqui esse cego, eu vou curar esse aleijado, eu vou falar, quem vai fazer sou eu. Não, a Bíblia diz que eles anunciavam a palavra e os sinais seguiam. É a palavra que nós precisamos anunciar. O milagre é com ele, não é comigo. Quantas vezes a gente ora para Deus curar alguém e Deus não cura? Ele ouviu, mas ele não atendeu. Ele não é obrigado a fazer o que eu peço. Ele pode ouvir. Ele ouve o ímpio, ele ouve todos. Mas em ouvir e atender há uma diferença. Tudo quando pedis ao Pai em meu nome eu farei. Mas tudo que esteja de acordo com a vontade dele, não a minha. Não é a minha que prevalece, é a dele. Mas Deus está no controle. E você fica se metendo. Não, eu tenho que eleger fulano. Nenhum fulano é eleito sem a permissão de Deus, embora seja um ímpio. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo... Aliás, capítulo 2, versículo 42 em diante, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e sigileza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Perseveravam. Estavam perseverantes. O Cristo deles foi assunto ao céu, mas eles estavam perseverantes. Eles não estavam desanimados, porque eles não esperavam o Cristo só nesta vida. Porque o próprio Paulo diz: se nós esperamos Cristo somente nesta vida, somos mais do que miseráveis. A morte não é o fim para o crente. Crente sofre, praga nenhuma chega na tua tenda. Olha, irmão, meu ponto de vista, tenda aqui não é parede, não é a rede, não é o corpo. A tenda aqui, na minha concepção, é a alma, porque é a alma que está em Cristo. Praga nenhuma chega nela, mas o corpo chega. Chega pandemia, chega Covid, chega câncer, chega tudo. Esse corpo é mortal. Não, mas está escrito, não vá literalmente. Porque a tua tenda é a tua alma, e ela estando em Cristo, ela não será atingida. Perseveravam na doutrina. Perseveravam em quem, irmão? Na doutrina dos homens. Olha, irmão, aqui a igreja não tinha rótulo, não. No tempo dos apóstolos, não tinha título. Ela se reunia nas casas para adorar a Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas cada um cria o seu ministério e cria os seus dogmas. Olha, doutrina é uma coisa. Dogma são pensamentos de homens que eles acham que tem que ser assim. Porque uns só saiam de mês em mês, outros saiam de 6 em 6 meses e outros só saiam de ano em ano. Mas aí, até aí não tem nada errado, porque a Bíblia não diz quanto tempo você tem que passar a passear de ceia em ceia. O problema não é cear, é a forma como se ceia. É examinar a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Jesus não estipulou
uma semana, um mês, 6 meses, nem um ano. Mas ele disse, fazer isso em memória de mim. Ele não disse quantas vezes. Então não está errado. Se alguém só ser de ano em ano, pronto. Amém. Se é 6 meses, amém. Se é de mês em mês, amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina que você está seguindo? O que é que você está seguindo? O que é que estão lhe ensinando nos dias atuais? Será que na sua igreja tem luzes incandescentes, vermelhas, azuis, preta? Será que sai fumaça no púlpito da sua igreja? O que é que estão inventando? Deus, para agir, para manifestar o seu poder, não precisa você inventar nada. Basta anunciar a palavra, que ela por si só é poderosa para curar, para redimir, para resgatar, para libertar. Mas é a palavra, ela não precisa de enfeite, é a palavra de Deus. Mas os homens criam seus métodos, aprendem com homens, homens aprendendo com homens. Será que o Espírito Santo não pode te ensinar? Será que o Espírito Santo não pode te usar com a autoridade? Tu tem que inventar. Tem que mandar pular, tem que mandar bater palma, tem que mandar isso e aquilo. Tem que olhar, segura a mão, receba, receba. Isso é enganação. Isso não é coisa de Deus. O que é que você está aprendendo nesses dias atuais? E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. Será que está tendo temor na igreja de Cristo hoje? Eu digo que não, porque aquele que profetiza o que quer, ele não tem temor de Deus. Porque nenhuma profecia é o que eu quero. Porque nenhum profeta profetizou o que queria. Mas se o que Deus queria revelar e instruir o seu povo. E nenhuma profecia é de particular interpretação. Eu sei. José não sonhava por acaso. Mas tem gente que interpreta sonhos, né? Tem gente que quer ser igual José. Dom de interpretações. Cuidado com o seu sonho. Fala só para ele mesmo. José não escolheu ser sonhador. Havia um propósito nos sonhos de José. José não sonhava toda noite. Ou a Bíblia conta todos os sonhos de José? Não. Mas o processo não foi bom não, viu? O processo para José chegar a governador do Egito, o processo foi ruim. Ele teve que ir para a cisterna. Ele foi vendido, foi desprezado. Se fosse comigo, eu dizia, esse plano não é de Deus não, o negócio está errado. Esse negócio aí, Jesus tem alguma coisa errada, porque tu me disseste que eu ia ser um astro, que eu ia ser governador, e tu me faz ser vendido como escravo. Tu me deixa ir para a prisão. Irmão, não é como você pensa, é como Ele quer. Não é da forma que você pensa. Deus age de formas diferentes. E Ele não existe uma única forma dele agir. Com uma pessoa ele trabalha de um jeito, com outra de outro. O cego ele curou, botando um lodo nos olhos. O outro foi diferente. Todos os dias, e em cada alma havia temor. Está faltando esse temor a Deus nos dias atuais. Pessoas que pregam o que quer, que falam o que quer e que inventam o que quer, pensando eles que não vão prestar conta com Deus. Nós vamos prestar conta com Deus. E dessa situação ninguém escapa. Mas eu sou pastor, eu prego com muitas almas. Pior que tem pastor, irmão, que tá parecendo um Deus. Quando ele chega, aí tá, os seus súditos se levantam e... Honrar é uma coisa, idolatrar é outra. E tem crente que idolatra sem nem saber que está idolatrando. Pastores sendo venerados. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas
e sinais se faziam pelos apóstolos. Pelos apóstolos. Por quê? Porque eles eram os instrumentos na mão de Deus. Não era porque eles tinham poder e autoridade para fazer o que queria. Mas é porque Deus usava. Deus usa o instrumento que está adaptado. Deus não usa qualquer vaso. Embora se ele quiser usar um vaso imundo, sujo, ele usa. Porque ninguém dá ordem a Deus. Ele faz o que ele quer, não tem pressa. Ele não tem pressa de fazer. Ele não tem agenda, como muitos estão dizendo. Ele faz na hora que quer, do jeito que quer e da forma que quer. E todos que criam nele estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo a necessidade. Esta era uma função do dízimo. Ajudar os necessitados da casa. A função do dízimo, irmão, é para que não haja nenhum necessitado na igreja. Trazer todos os dias na casa para que haja alimento. O que é alimento? É algo que me sustém. Faltando alimento, a situação fica ruim. Para que haja alimento e não haja necessitado na casa do Senhor. E perseverando unânimes. Todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria. Mas quando um chorava, eles também choravam. O corpo tem vários membros, mas corte um para ver se o corpo todo não sente. Assim é a igreja de Cristo. Não tem rótulo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esquece o rótulo, o título. Ela é universal, a igreja de Cristo não é universal do reino de Deus, não. Ela é universal porque não tem rótulo de todas as igrejas que professam o seu nome. Ele vai tirar a igreja dele de dentro dessas igrejas e vai ser arrebatada. Vai ficar uma igreja que não tinha temor a Deus. E perseveravam, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Tem muitos caindo, não na graça, mas na desgraça, porque a vida que vive não condiz com a vida de crente. Mas eles caíam na graça e o povo via que ali eram homens de Deus, que andavam com Deus e que a sombra deles, não, eu vou passar ali e minha sombra vai curar. Eles nem imaginavam isso. Mas as pessoas tinham tanta fé que eu vou ficar ali, porque aquele homem de Deus vai passar e eu vou ser curado da minha enfermidade. A maior cura não é você ser liberto do câncer, das drogas. Não! A maior cura é quando a alma é atingida pelo poder da palavra de Deus. É quando um pecador se arrepende aos pés de Jesus. Amém.